Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma satisfação imensa estar aqui hoje, tentando aqui ministrar para o seu coração, tentando aqui mostrar não a minha verdade, mas a verdade contida no livro dos livros, na Bíblia Sagrada. Hoje, nós queremos aqui, no dia 18 de fevereiro do ano 2025, um ano que já começou ontem, mas que está tão célere, um ano que traz muitas expectativas. Eu vou falar hoje acerca do Espírito Santo, mas antes de adentrar no tema, eu queria pedir a todos que nos estão assistindo pelo YouTube que dissesse assim: Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, fale com a gente. E que eu aqui hoje sou um mero instrumento em tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso. E a gente começa dizendo que realmente é uma satisfação e uma responsabilidade nesses cultos que estão ocorrendo nas terças-feiras, via YouTube, o canal da Rede Betel Sergipe. Esse é um instrumento muito poderoso. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas, inclusive de outros estados, até de outros países, que estão sendo tocados com a palavra que traz vida, que traz esperança. E nesses cultos das terças-feiras, são centenas, milhares de visualizações, e nós temos tido a oportunidade de ouvir diversos irmãos, não só da Igreja Batista Betel, também irmãos de outras denominações, mas irmãos alicerçados na rocha, alicerçados nessa palavra, a palavra que traz vida. E por que falar do Espírito Santo? Não só porque é tema desse ano na Igreja Batista Betel, tocou no coração do nosso querido pastor Gerson Vilas Boas, nesse tema específico, o Espírito Santo. Falar do Espírito Santo requer responsabilidade, requer santidade, requer respeito, mas também alegria, porque andar na presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo é termos alegria também. Eu me lembro bem, há muitos anos, era nos idos de 1994, eu morava no estado de São Paulo, na capital, e um certo dia fui visitar uma casa de um médico que morava no mesmo edifício onde eu morava, e lá tinha um exemplar do livro Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. Eu, novo convertido, li aquele livro com muita alegria e ficava contente, alegre, apesar dos desafios que eu vivenciava naquela época, mas era muita alegria que jorrava do meu coração, como eu quero que os irmãos tenham essa alegria também nesse dia tão especial. E eu estava pesquisando o que dizer hoje para os irmãos. Confesso que dessa vez, como em outras vezes, eu não tive dificuldade. Logo brotou para falar sobre o Espírito Santo. No último culto, foi na hora da pregação que Deus falou comigo, mas dessa vez não. Mas eu estava nessa madrugada pensando o que falar e fui falando. O Espírito Santo tocou, eu assisti vários vídeos, li várias coisas na internet, e eu estava, e veio aqui para dizer aos irmãos, não é do tema específico, mas eu quero dizer aos irmãos que eu estava na madrugada, como disse, e o Espírito Santo tocou no meu coração. Diga aos irmãos, para terem um sono na presença de Deus, diga assim: Espírito Santo, guarda-me. Espírito Santo, guarda-me. Nenhum espírito maligno vai perturbar o seu sono. Então, Espírito Santo, guarda-me. Diga também: Espírito Santo, dirija-me. O Espírito Santo vai dirigir a sua vida. Amanhã vai ser um dia muito abençoado, porque o Senhor vai ser dirigido, a senhora vai ser dirigida pelo poder do Espírito Santo. Nenhuma cilada chegará. Eu sempre digo ao sair de casa, eu aprendi isso com a Eliane: se o Senhor não estiver conosco, não nos deixe sair dessa casa. Se a tua presença não for conosco, então, Espírito Santo, dirija-me em tudo que eu fizer.
E diga também: Espírito Santo, enche-me do teu poder. Quando você estiver cheio do poder de Deus, vai resistir às tentações, vai resistir a toda a artimanha do inimigo. Enfim, ou vá dormir essa noite dizendo essas 3 verdades, para o Espírito Santo lhe guardar, lhe dirigir e para lhe encher poderosamente. Mas entrando no tema de hoje, quem é o Espírito Santo? Eu fiz algumas pesquisas. Eu quero dizer de antemão, hoje, eu conversei quando cheguei hoje do trabalho com o Gabriel e disse: Gabriel, o inimigo está furioso, Gabriel, porque eu hoje não marquei um compromisso sequer no trabalho. É bem verdade que sempre surge compromissos, mas hoje eu não marquei um compromisso sequer. Eu recebi quase uma centena de ligações. Foram dezenas de ligações. Toda hora eu era chamado para uma reunião. Toda hora era mensagem de pessoas no WhatsApp. Mas eu disse: Senhor, tu tens um propósito muito grande nessa noite para eu dizer para os irmãos acerca do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o doador da vida. Ele pairava sobre as águas na criação. Ele falou na história pelos profetas e também ele foi derramado sobre os discípulos de Jesus Cristo. Esse mesmo poder está hoje em nós. O Espírito Santo é o ser real que age e vive entre nós e em nós. É entendido como sendo uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. E como tal, ele é totalmente Deus, co-igual, co-eterno com Deus Pai e com Deus Filho. Devemos ter comunhão com o Espírito Santo, ou seja, devemos ter uma comunicação íntima com o Espírito Santo. Devemos ter essa comunicação íntima com o Espírito Santo. Nossa comunhão com o irmão deve ser reflexo da nossa comunhão com Deus. No livro de João, diz assim, que aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu não sei para quem essa palavra está sendo dirigida hoje à noite, mas devemos nos reconciliar, ter comunhão com o nosso irmão, porque eu vejo muita gente dizendo: eu quero ter uma comunhão com Deus, eu quero ter uma comunhão com o Espírito Santo, mas não tem uma comunhão com o Espírito Santo, não tem uma comunhão com o irmão que está bem próximo, não perdoa o irmão, não ama o irmão, porque amar o irmão é ter atitude com esse irmão, é ter essa vivência próxima. Quem tem comunhão com o Espírito Santo tem muitos privilégios, e nessa noite nós queremos tecer acerca de alguns privilégios que nós temos com essa comunhão. Muitas pessoas, como eu já falei, querem ter comunhão com o Espírito Santo, mas sem comunhão com as pessoas que estão ao seu redor, com o seu próximo, não terão êxito. Eu poderia encerrar aqui hoje se as pessoas estivessem com o coração, alguém estiver com o coração endurecido e vai dizer assim: eu não quero ter comunhão com aquele irmão porque ele me feriu muito. Pare, reflita, corra ligeiro, vá ter comunhão com seu irmão. Peça perdão a ele. Sim, mesmo sendo você estando certo. Para ter essa comunhão com o Espírito Santo, para usufruir dos privilégios que é ter esta comunhão. Diferente de algumas pessoas ditas intelectuais que dizem conhecer bem a Bíblia, o Espírito Santo não está só no Novo Testamento. O Espírito Santo está em toda a Bíblia. Eu aqui hoje à tarde, eu estava com a Eliane aqui, falando, estudando a Palavra de Deus, e nós fizemos vimos alguns versículos que estavam presentes no Antigo Testamento, lá em Gênesis, logo no comecinho da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 2, também no livro de Ezequiel, no livro de Números, em 1 Samuel, várias passagens, em Isaías, várias passagens, em Ezequiel, Zacarias,
Nos Salmos, então, são muitas as passagens que falam do Espírito Santo no Antigo Testamento. É bem verdade que no livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, relata os atos do Espírito Santo através da igreja do primeiro século. A ação do Espírito Santo foi tão real e ampla que a Bíblia disse que foram vistas línguas repartidas como de fogo. Não foi metáfora, foi literal. Foram vistas línguas. Alguns estudiosos chamam o livro de Atos como Atos do Espírito Santo. A igreja primitiva foi impulsionada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão, assim como nós hoje somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Queira ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, não queira ser impulsionado por Fábio, por ninguém. Nós sabemos que temos líderes, mas queira ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, assim como naquela época, na igreja primitiva, aqueles irmãos foram impulsionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, como algumas pessoas tendem a falar, que não tem profundidade teológica, gostam de dizer que é uma energia, que é uma nuvem, que é uma força de Deus operando no homem. Não. O Espírito Santo é muito mais do que isso. É uma pessoa da Trindade Santa. É Deus habitando em nós. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Eu peço aos irmãos que, se puderem, abram lá em João, capítulo 14, versículos 16 a 17, que diz o seguinte, João 14, versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que verdade maravilhosa! O Espírito de Deus habita em você, habita em mim, habita em nós. Nós não nos cansemos de ver as máximas, de presenciar, de crer nas máximas que tem na palavra de Deus. Antes, a gente podia dizer assim, e hoje também a gente pode dizer claramente, a primeira verdade mais poderosa da vida cristã, alguém pode dizer qual é? É que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação e está assentado à destra de Deus, onde intercede por nós. Vamos repetir? A primeira verdade mais poderosa da vida cristã, Cristo morreu por nossos pecados, por mim e por você, e ressuscitou para nossa justificação, e está assentado à destra de Deus, onde intercede por nós. Mas hoje, nós vivenciamos uma segunda verdade mais poderosa da vida cristã. Sabe qual é ela? Tão poderosa quanto o Espírito Santo foi enviado para habitar no crente e intercede por nós diante de Deus em nossas orações. Vamos lá repetir? O Espírito Santo foi enviado para habitar no crente e intercede por nós diante de Deus nas nossas orações. O Espírito Santo não está distante, como muitos fazem crer, que é tão... o Espírito Santo está em nós. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, de 19... 1 Coríntios, capítulo 6, de 19 a 20, assim diz. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo,
Portanto, vou repetir o 19. Não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? O Espírito Santo habita em vós. Isso é muito caro para nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele é santo, é santíssimo. Que verdade maravilhosa. Eu aqui escrevi: o mundo pode desabar. Você pode estar em uma situação terrível, mas o Espírito Santo mora em você. Creia nisso. Receba essa palavra de vitória hoje. Isso é extraordinário. O Espírito Santo mora em você. Ele está em você. Está tudo terrível. Quem não se sentiu assim? Não tem saída, eu não consigo, eu não posso. Muitos momentos, eu já passei por esses momentos tão difíceis da vida. É impossível sair desse problema. Para Deus, nada é impossível. E Ele está convosco. Ele habita em você. É tremendo essa palavra. Seja íntimo do Espírito Santo. Ele não está próximo. Ele também está próximo, mas ele está dentro. Ele leva as orações a Deus. O Espírito Santo também veio para comunicar Jesus ao nosso coração. Vou dizer uma coisa aqui. Eu podia ter todo o poder de persuasão. Mas se cremos que Jesus é o Filho de Deus, não é por outra circunstância. É o Espírito Santo que testifica acerca de Jesus em nosso coração. É ele que testifica. Já assisti filme maravilhoso. Quem não se emocionou naquele filme da Paixão de Cristo, lá dirigido por Mel Gibson? Quem nunca se emocionou nas encenações da Paixão de Cristo? Muitos de nós choramos. Mas é o Espírito Santo que testifica acerca de Jesus em nosso coração. Certa vez, eu estava assistindo uma ministração e eu estava na escola bíblica dominical, dizendo que o Espírito Santo fala conosco, o irmão Claudio Ivan, aí ele disse, ele fala, professor, com gemidos inexprimíveis, e é verdade. Quem já não sentiu isso? Qual foi o crente que nunca sentiu isso? Ele testifica de Jesus em nosso coração. Eu vou falar aqui um exemplo aqui, e os irmãos, por favor, preste atenção nesse exemplo. Quem prepara a noiva para o encontro com o noivo, ou seja, quem prepara a igreja para o encontro com Cristo, também é o Espírito Santo. Eu nem ia contar esse exemplo aqui, mas eu vou contar como se dá o noivado lá em Israel. O noivado lá em Israel acontece dessa forma. A mulher, a noiva, né, ela recebe o pedido de noivado e o noivo não tem mais encontro com a noiva. O noivo vai preparar, vai à casa. Por isso que Jesus fala assim, vou preparar-vos lugar. Por quê? Quem é a noiva de Cristo? É a igreja. Então, voltando, o noivo vai preparar a morada. Então, essa história de hoje em dia, eu não quero trabalhar, não. Lá em Israel, até, pelo menos outrora, até aquelas pessoas mais abastadas, elas tinham que construir a sua própria casa. Tinha que pegar na massa, tinha que pegar no pesado, vai construir a casa. O noivo ficava preparando a casa. E ele pedia ao seu maior amigo para que fosse visitar a sua noiva, porque ele não podia ter contato com a noiva, e ele ofertava presentes para a noiva. Não eram flores, não era qualquer presente, não. Eram normalmente joias. Algumas joias vinham gravadas. Por isso aquela palavra da dracma perdida que estava gravada. Então, ele levava joias, que aquela noiva estava prometida a ele, estava separada para ele. E quando o amigo da noiva chegava naquela casa, na casa da noiva, ele era recebido com um banquete. Um banquete não era para o amigo da noiva, o banquete era para o noivo. Mas como o noivo não podia ir, o amigo da noiva,
ele ia verificar como estava a noiva. O amigo da noiva, ele ia banquetear. Por isso, quando nós estamos cultuando a Deus, é um banquete a celebração. O louvor é um banquete, a palavra é um banquete, as orações é um banquete. Ele ia banquetear, e quando ele retornava para a casa do noivo, ele dizia: ah, foi tão bom na casa da sua noiva. Lá tinha tâmara. Ah, como é gostoso o tâmara. Os irmãos, quem puder aproveitar, lá tinha figos. O banquete foi maravilhoso. Ela está ali esperando. A noiva está pronta para lhe receber. E se essa noiva, quando fosse para o casamento, se ela não estivesse adornada, a culpa não era dela, a culpa era do noivo que não a presenteou. Então, isso tudo a gente quer fazer aqui, fazendo essa analogia, porque Jesus fez isso lá em João 3:29, fala sobre essa noiva, né? Então, isso tudo é para mostrar que hoje o amigo do noivo é o Espírito Santo de Deus. Ter comunhão com o Espírito Santo é desfrutar do privilégio de assentar-se à mesa com o amigo do noivo, do que ele vai lá interceder. Ele está lá o tempo todo conosco. O Espírito Santo também operou na criação. Quem não se lembra lá de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2? Entre o versículo 1 e 2 há uma distância enorme de muitos anos. A terra era vazia, não tinha vida, mas o Espírito de Deus pairava, semelhante a uma posição de uma galinha cuidando dos ovos, que está gerando vida. Em algumas traduções, é como se fosse, na linguagem, aquele helicóptero ali, pairando ali, fiscalizando, mas gerando vida, o Espírito Santo. Que alegria é saber que o Espírito Santo gera vida. Ter comunhão com o Espírito Santo é também ter comunhão com aquele que executa a palavra de Deus. O Espírito Santo está em toda a Bíblia. O Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras. Quem já não ouviu isso? Que na Bíblia tem 66 livros, 40 escritores diferentes, escritos ao longo dos séculos, em circunstâncias e culturas diferentes. Para os irmãos terem conhecimento, alguns dos escritores eram pastores, outros boiadeiros ou vaqueiros na linguagem de hoje, tinham reis, pensadores, fazedores de tendas, pescadores, sacerdotes, filhos de sacerdotes, até médico. Eles escreveram em cavernas, em palácios, no deserto, em prisão, em salas, em calabouços, mas nunca entraram em contradição. Eu faço um desafio aqui hoje. Se pegarem 40 doutores do mais alto quilate, se pagarem milhões de dólares, pedirem para eles estudarem os mesmos livros, pedirem para eles escrever sobre o mesmo tema, tenham convicção que haverá contradições. Porque nós temos falhas. Mas em Deus não há falhas. Então, muitos dos homens que tentaram desfazer a palavra de Deus, eles se converteram a esse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia está na casa do doutor, do indouto, do pastor, do professor, do pedreiro, da dona de casa, do médico, está no Brasil, está nos Estados Unidos, está na África, está na Europa, está em todo lugar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não vai morrer, não. Por mais que façam o que estão fazendo em tempos tão difíceis. Sim, vivemos tempos muito difíceis. Eu não vou falar sobre escatologia aqui hoje, mas está tudo preparado para o final. Eu li essa semana que até aquelas ovelhas vermelhas lá já foram levadas para Israel. Esses acordos de paz, o acordo de Abraão, já está alinhavado. O fim está muito próximo. O que é que você está esperando ainda para aceitar esse Jesus Todo-Poderoso em que há conforto, que há paz, a paz que excede todo o entendimento, mesmo que esteja em tempos tão difíceis? Já estou concluindo a mensagem.
Mas quando eu não entendo a palavra de Deus, sim, porque às vezes eu vou ler a palavra de Deus, às vezes eu não entendo. Eu oro, eu peço ao Espírito Santo. Não adianta eu saber hebraico, aramaico, grego, português, italiano, francês, ou qualquer mandarim, qualquer outra língua, mas se eu não pedir ao Espírito Santo, eu não vou entender como Deus quer que eu entenda. Em 2 Pedro 1:21, diz: homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Peça a inspiração do Espírito Santo para entender o que Deus quer para a sua vida. Convide o Espírito Santo para que possa estudar a Bíblia. Todas as vezes que eu vou ler, eu digo: Senhor, abra o meu entendimento. Espírito Santo, que eu possa entender a palavra de Deus. Convide ele. Você tem convidado o Espírito Santo? Você tem andado com o Espírito Santo? Ou ele está esquecido ali? Não ia fazer essa não estava nem programado aqui. Mas já pensou? O Espírito Santo assim: oh meu Deus, quero tanto ali participar ativamente da vida desse irmão aqui que está assistindo. Eu não sei para quem é essa mensagem de hoje. Talvez eu tenha esquecido muitas coisas. Talvez eu termine essa mensagem de: poxa, esqueci de dizer isso. Talvez aconteça isso. Mas o ponto principal nessa mensagem, o Espírito Santo, por certo, dará o recado. Ou o recado já foi dado. Não o meu recado, que eu diminua, que ele cresça. Por certo, quem dá o recado é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo alcança o espírito do homem no seu mais íntimo, na sua maior intimidade. Lá em Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. Será que nós temos dado o teu coração? Não ia dar mensagem de exortação nenhuma hoje, mas será que nós temos aberto o nosso coração? Eu digo com certeza, o Espírito Santo é quem impede a ação absoluta de Satanás na Terra. Talvez tenha sido por isso que eu tenha sido hoje tantos problemas para que hoje eu estivesse aqui nessa noite. Eu disse que não ia falar nem 15 minutos, mas foram dezenas. Eu fui dizendo uma por uma das pessoas as pessoas ligando para mim hoje. Eu contei 25. Fora que as pessoas ligavam 3, 4, 5, 10 vezes para mim. Pessoas que não ligavam há muito tempo começaram a ligar hoje. Eu digo: não, mas hoje esse recado vai ser dado. Ainda não houve a ação absoluta de Satanás, que o Espírito Santo de Deus está impedindo. Depois do arrebatamento, Satanás será lançado à terra, porque o Espírito Santo será retirado dela. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 2, no capítulo 2, 7 a 14, explica. É como se tivesse hoje, preste atenção, irmãos, o demônio querendo entrar, mas tem um pé na porta, diz: ainda não. Já estamos percebendo coisas muito assustadoras. Costumes, sendo músicas tão obscenas, comportamentos horríveis. A lascívia é absurda hoje. As pessoas se afastando de Deus. Deboches absurdos. E a gente, né, o crente, quando tem qualquer tipo de atitude, porque você é isso, porque você é tal coisa. Esses dias, uma pessoa muito próxima, muito querida a mim, foi tratada de uma pessoa, e aí, porque disse assim: o senhor, ela disse, me respeite, seu gordo homofóbico. Esse rapaz ficou assim: doutor, eu tratei com o máximo, um absoluto respeito. Pois tenha calma. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós estamos, por que essas coisas estão acontecendo? Fim dos tempos.
mas a igreja ainda está na terra. E se a igreja ainda está, o Espírito de Deus está nela. O Espírito de Deus está conosco. Creiamos, confiemos, exercitemos esse Deus Todo-Poderoso. E eu encerro aqui, nessa noite, dizendo: abra o seu coração hoje. Convide o Espírito Santo de Deus para ter intimidade. A intimidade que gera vida. A intimidade que gera transformação. A intimidade que gera cura. A intimidade que vai muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Eu aqui encerro as minhas palavras dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós fomos comprados por alto preço. O Espírito Santo habita em nós. Eu aqui marquei diversas passagens aqui para dizer hoje, mas creio que o recado foi dado. Creio que essa verdade vai ecoar. Talvez todos nós aqui possamos dar relatos, testemunhos de tudo que está acontecendo ao nosso derredor. Mas saiba, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Fique com Deus, fiquemos na graça do Deus Consolador, o Espírito Santo, na graça que é Jesus, a graça que nós não merecemos, é um favor imerecido. Fique o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho, o nosso Deus Espírito Santo. E prossigamos para o alvo que é Jesus. Continuemos. Deus nos abençoe.